A boa notícia é um assunto bem pequenininho, do artigo 335 ao 343. Vamos dar uma olhadinha no que você tem que ter atenção. Esse aqui é um esqueminha no meu livro, onde eu apresento que a resposta do réu pode se apresentar de várias formas. Pode ser com a apresentação da contestação, pode ser com o oferecimento da reconvenção, pode ser com a submissão do réu ao direito do autor, quando ele faz o reconhecimento do pedido, pode ser simplesmente com a inércia do réu, ele não faz nada e aí será a revelia. Então existem várias posições que o réu pode assumir nessa fase processual. Bom, feita essa rápida explicação, eu também preciso lembrar de uma outra questão teórica, que é a questão da concentração da contestação. No CPC de 2015, houve uma concentração dos pronunciamentos do réu dentro da contestação. No CPC de 73, tudo isso aqui eram manifestações do réu que eram feitas em petições avulsas. Hoje foi tudo para dentro da contestação. Então, o que em outra hora eu tinha que fazer é exceção de incompetência relativa para uma petição avulsa, agora está como preliminar da contestação. A própria reconvenção, que era uma petição separada, ela vem dentro da reconvenção, artigo 343. Então, todas as manifestações do réu foram concentradas na peça contestação. Lembre dessa referência. Bom, contestação. Trata-se de uma peça de defesa, é regida pelo princípio da eventualidade, quer dizer, concentra todas as respostas do réu para a eventualidade do juiz não acolher essa tese, já analisar outra. Ela tem prazo de 15 dias e ela tem uma classificação entre defesas perentórias, dilatórias, exceções, objeções diretas e indiretas. A banca não cobra essas divisões doutrinárias, tá? Se a gente tivesse aqui no preparatório para FGV, para o SEBRASP, aí eu ia trabalhar muito essa classificação doutrinária, do que é exceção, do que é objeção. Aqui é memorização, porque é assim que o IBFC cobra. Começamos com o prazo. Você sabe que o prazo é de 15 dias, mas esse prazo pode ter início a partir de 3 possibilidades. Na verdade, são mais possibilidades, vou me concentrar apenas nas 3 mais usuais. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Aí ele diz, da audiência de conciliação, mediação ou da última sessão, quando a parte não compareceu ou comparecendo não houver autocomposição, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação, na hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1, que é quando o direito não admite autocomposição, e na hipótese prevista no artigo 231, quando o direito não admite autocomposição é o 3, e de acordo com o modo que foi feita a citação dos demais casos. Veja só, então eu tenho a seguinte imagem. Eu entrei com a petição inicial, houve a audiência, a regra é ter audiência, lembra que pode ter mais de uma sessão, desde que entre a primeira e a última não passe mais de 2 meses. Pois bem, da tentativa frustrada de conciliação ou da última tentativa é que abre o prazo de 15 dias, é o 335, inciso 1. Quando o direito não admitir autocomposição, aí você já vai ser citado e já vai abrir o prazo da contestação, é o 335, inciso 3. Mas normalmente o juiz marca essa audiência, ou pelo menos deveria marcar. Quando o autor e o réu demonstrarem desinteresse, lembrando que o réu tem que demonstrar com no mínimo 10 dias de antecedência, quando o réu protocola essa petição é que abre o prazo da contestação, é o 335, inciso 2. Então, se tiver audiência da última tentativa frustrada, abre o prazo. Quando o réu diz que não quer e o autor já havia dito que não quer, quando o réu protocola essa petição de desinteresse, abre o prazo. E quando o direito não admite autocomposição, é da citação que vai abrir o prazo. A primeira pegadinha está aqui no parágrafo 1º, que diz o seguinte: pode haver litisconsórcio e, havendo litisconsórcio, o desinteresse tem que ser demonstrado por todos. A gente viu isso no 334, parágrafo 6º. Aí o que pode acontecer aqui? Eu ter petições protocolando desinteresse em momentos distintos. Então, um dos réus pode protocolar desinteresse com 15 dias de antecedência, outro com 12 dias de antecedência. Se acontecer deles protocolarem desinteresse em momentos distintos, o prazo da contestação para cada um deles não corre da última manifestação de desinteresse,
mas da sua respectiva manifestação de desinteresse. É isso que a banca pode lhe cobrar. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será a data para cada um dos corréus, para cada um dos réus, a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Então, não invente de esperar a manifestação do último dizendo que não tem interesse. Na verdade, quando você protocola a sua petição de desinteresse, já abriu ali seu prazo para oferecer a contestação. É a hipótese do parágrafo 1º. A hipótese do parágrafo 2º é aquela que eu entrei com ação contra 3 réus, 2 deles já foram citados e um deles ainda não foi. E esse litisconsórcio era facultativo e eu acho que eu vou ter dificuldade na citação desse cara. Então eu posso pedir a desistência da ação em relação a esse réu ainda não citado. Quando isso acontecer, o prazo da contestação para os 2 que já foram citados terá início quando eles forem intimados dessa decisão do juiz que homologou a extinção do processo em relação a esse réu que houve a desistência. Está aqui no parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Então aqui você tem 5 hipóteses de abertura de prazo de contestação. As 3 mais fáceis, da audiência, 15 dias, ou da última sessão, 15 dias. Quando o direito não admitir autocomposição, quando você for citado, já abre o prazo da contestação, é o 3353. E quando tiver audiência, mas ambas as partes não querem, no momento em que o réu protocola o desinteresse, abre o prazo da contestação. Se houver mais de um réu e eles protocolarem petições em dias distintos, é do seu respectivo protocolo de desinteresse que abre o prazo. E se o autor, na hipótese de o prazo abrir já da citação, quiser desistir de réu ainda não citado, os que já foram citados, o prazo terá início quando eles forem intimados da decisão em que o juiz excluiu esse réu ainda não citado. Ok? 335, artigo importantíssimo na sua prova do IBFC. O 336 é o princípio da eventualidade, aquele que diz que toda matéria de defesa será apresentada na contestação, ok? Lembrando que as provas documentais que são produzidas pelo autor na inicial, o réu deve trazer na contestação. O 337, ele vai trazer as famosas preliminares. Aqui eu coloquei um outro quadro do meu livro, que faz a divisão de preliminares, peremptórias, dilatórias, objeções, exceções e a questão de defesa direta e indireta, mais para que você tenha conhecimento. O principal mesmo numa prova do IBFC é decorar. Então você tem que decorar quais são as matérias que o réu deve deduzir antes do mérito, as famosas preliminares. Está aqui no 337, incumbe ao réu discutir antes do mérito, alegar que. Isso que você está vendo aqui em preto, em azul, é essa divisão, quando a preliminar é dilatória, ou seja, o acolhimento não extingue o processo, apenas retarda o andamento. Peremptória, que quando acolhida extingue. Objeção é que pode ser averiguada de ofício e exceção é que não pode ser averiguada de ofício. A banca IBFC cobra as matérias que o juiz não pode averiguar de ofício. Ele não nomina isso de exceção, mas ele pergunta porque o 337, no parágrafo 5º, diz que 2 matérias o juiz não pode averiguar de ofício. Quais são as que ele não pode averiguar de ofício? É aqui você vai memorizar. O juiz não pode averiguar de ofício da incompetência relativa, pelo menos pelo 337, a gente já viu que com juiz aleatório ele pode, mas aqui a regra geral é que ele não pode, no caso da incompetência relativa, e também no caso de convenção de arbitragem. São 2 hipóteses em que o réu, que o juiz não pode averiguar de ofício, ok? Memorize isso. Está lá no artigo 337, parágrafo 5º, quando ele diz: é excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Lembrando que a ausência de alegação ou existência de convenção de arbitragem
na forma prevista no capítulo, impliquem aceitação da jurisdição estatal e renúncia do juiz arbitral. Entenda isso. Entre as matérias que o réu deve alegar, porque o juiz não pode averiguar de ofício, é convenção de arbitragem. Então imagine que você comprou um apartamento e a construtora botou lá no contrato de compra e venda que se você quisesse discutir alguma coisa sobre aquela unidade que você está comprando, você tem que procurar um centro de arbitragem. Então está lá a cláusula de convenção arbitral. Você, ao invés de ter um problema na sua fachada, você não resolveu com a construtora, aí você resolve judicializar. De acordo com aquele contrato que você assinou, você tem que procurar um centro de arbitragem. Mas você entrou no judiciário, promoveu a ação no judiciário. O que a construtora tem que fazer na contestação? Alegar a existência de convenção de arbitragem. Se ela alegar e essa convenção for válida, o juiz vai extinguir o processo, porque convenção de arbitragem é hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. Artigo 485, e aí ele diz, olha, vai procurar arbitragem. Mas se a construtora não alegar, como o juiz não pode averiguar de ofício, se presume que é como se a construtora estivesse se submetendo à justiça estatal. Então ele diz, olha, beleza, eu tenho essa convenção de arbitragem, mas eu acho que o nosso problema pode se resolver aqui perante o judiciário. Ok, isso é possível, está aqui no parágrafo 6º. Se eu não alegar a convenção de arbitragem, é como se eu estivesse renunciando a esse meu direito e me submetendo à jurisdição estatal. Guarde isso. Decoradas as matérias que são preliminares e que devem ser deduzidas pelo réu antes da contestação, antes do mérito. Lembre que você tem que memorizar tudo. E mais atenção ainda na incompetência relativa e na convenção de arbitragem. Lembre que aqui ele explica o que é litispendência e o que é coisa julgada. Litispendência é a repetição de demandas em curso e coisa julgada é repetição de demanda que já foi decidida. Nos dois casos, havendo litispendência ou havendo coisa julgada, essa segunda ação tem que ser extinta sem resolução de mérito, artigo 485, inciso 5. E aí ele diz que uma ação é idêntica, ele diz, verifica a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Ele explica quando é que uma ação é idêntica à outra, quando tiver mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. E ele diz que existe litispendência quando se repete a ação que está em curso e há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, ok? Então, na contestação, eu vou levantar as preliminares, aquelas matérias que devem ser deduzidas antes do mérito, e também apresentar o mérito, lembrando que tudo isso é apresentado na primeira oportunidade, porque é regida pelo princípio da eventualidade. O 338 e o 339, eles substituem o que já foi outrora chamado de nomeação autoria. Em síntese, para você memorizar os pontos principais aqui. Se eu promover uma ação contra a pessoa errada, esse réu vai alegar ilegitimidade passiva. Lembrando que ilegitimidade passiva está aqui no rol das matérias de preliminar. Então eu vou alegar aqui, ó, ausência de legitimidade. Vou botar aqui em azul, ausência de legitimidade. Então, quando a parte alega ilegitimidade passiva, em alguns casos, de acordo com o artigo 338, ele vai ter que indicar quem deve ficar ali no polo passivo. Por exemplo, quando o réu chega e diz, eu só estou cumprindo ordens, o juiz vai perguntar ordem de quem? Então, cabe a esse réu que está alegando ilegitimidade indicar quem é o responsável. O artigo 339 diz o seguinte, quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Aí, nesse caso, se ele indica, se o autor aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial com a substituição do réu, observando o parágrafo único do 338. Então, a possibilidade de substituir o réu. Mas pode ser que com essa informação, o autor diga, não, eu não quero substituir não, eu quero incluir esse cara que ele está indicando. Então, no prazo de 15 dias, o autor também pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então, presta atenção. Quando você quiser alegar na contestação ilegitimidade passiva, lembre que em alguns casos você tem o dever de indicar quem vai ficar no seu lugar. Nesses casos, o autor vai ser intimado sobre essa sua resposta, dizendo que você é parte legítima.
o autor terá duas opções: reconhecer que promoveu a ação contra a pessoa errada e pedir a substituição, sai tu e bota o cara que você indicou no lugar, ou, desconfiando do que você está dizendo, querer agora litigar contra você e a outra pessoa que você indicou. Então eu posso pedir a inclusão ao invés da substituição. Guarde isso. Professor, e se eu realmente reconhecer que promovi a ação contra a pessoa errada? Eu não vou pedir a substituição? Vai. E aí tem um detalhe. Nessa hipótese do parágrafo 1º aqui, que é quando você pede a substituição, vou botar até em amarelo aqui, ó, a substituição. Isso quer dizer que o réu originário ele vai ser excluído. O advogado desse réu trabalhou nesse processo, mesmo que tenha sido de forma simplificada, porque ele apenas disse que era parte legítima, mas ele trabalhou, então ele vai ter direito a honorários. E esses honorários estão aqui no parágrafo único do 338 e cai. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados, e aí atenção, entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo esse percentual irrisório, nos termos do parágrafo 8º do 85, que é quando o juiz fixa de forma equitativa. Então vamos lá. Honorários normalmente são entre 10% e 20%. Só que nesse caso, como o réu apenas disse sou parte legítima e indicou outra pessoa, e o autor aceitou, então o juiz exclui esse réu, mas manda o autor pagar os honorários desse advogado do réu. Quanto? 3 a 5. Lembre, 3 a 5%. 3 a 5%. Ou de forma equitativa, Por exemplo, 3 a 5% do valor da causa. Aí a causa é R$1.000. Né? 5% de R$1.000 vai dar mil dá R$150. Vê só, R$50 não é honorário, né? Então, nesse caso, o juiz vai lá e fixa meio salário mínimo, ok? Então, atenção, de 3 a 5%, se o valor for ok. Se o valor ficar insignificante, ficar irrisório, aí nesse caso ele fixa de forma equitativa, ok? Essa aqui é a dinâmica, deixa eu só aproximar para você entender. Entrei com a inicial, o réu na contestação alegou ilegitimidade, aí o réu indica quem é o responsável, o autor pode não concordar e prosseguir do jeito que está, o autor pode concordar para incluir o outro réu, então permanece Marcos e agora coloca também Fábio, ou ele pode concordar pela substituição, e aí nesse caso de substituição, sai Marcos e entra Fábio no lugar. Nessa hipótese, honorários de 3 a 5% ou de forma equitativa se esse valor for irrisório. Fechou? Artigo 340 de contestação é um fóssil, porque isso aqui ainda é da época do processo eletrônico, mas é importante que você saiba. Tanto a incompetência absoluta como a incompetência relativa no Código de 2015 é objeto de preliminar. A gente viu isso lá no artigo 64 e viu agora no artigo 337, inciso 2. Quando o réu quiser alegar incompetência do juízo, ele imagine que a ação corre em São Paulo e você foi citado aqui em Recife. No processo judicial eletrônico, você vai entrar no sistema lá do PJE, do TJSP e vai oferecer a contestação lá. Mas se fosse um processo físico, você sendo citado aqui, para você não ter que ir até São Paulo, o que você ia fazer? Você pode protocolar sua contestação aqui, alegando sua incompetência, a incompetência do juiz lá de São Paulo, e aí você vai pedir para que o juiz daqui comunique ao juiz de São Paulo que você, aqui onde você foi citado, alegou incompetência e que você está mandando a contestação para lá. Então, de novo, a ação foi proposta lá em São Paulo. E você foi citado aqui em Recife. Você pode ter sido citado aqui pelo correio ou pode ter sido citado por carta precatória. Se você foi citado por carta precatória, tem uma vara aqui com um processo seu, está na 27ª vara. Aí você vai lá e oferece sua contestação na 27ª e pede para que o juiz da 27ª comunique o juiz de São Paulo dizendo que sua contestação está indo para lá. Agora, se você foi citado pelo correio, aí você vai ter que submeter sua contestação a livre distribuição. Vai cair numa das varas e esse juiz vai comunicar ao juiz de São Paulo, preferencialmente por meio eletrônico, de que está mandando a sua contestação.
O juiz de São Paulo vai ter que decidir se é ou não é competente. Se ele entender que é competente, o processo fica com ele. Se ele entender que é incompetente e que o competente é aqui o juiz de Recife, aí ele vai mandar para aqui, para Recife. Ficando prevento ou já estando prevento o juiz que recebeu a contestação, seja por conta da carta precatória, seja por conta da livre distribuição, no caso de citação pelo correio. Tudo isso que eu lhe falei está aqui no 340. Ele diz: havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, competência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Aí como é que eu vou apresentar a contestação aqui se o processo corre lá em São Paulo? A contestação será submetida à livre distribuição se o réu for citado por meio de carta precatória, ok? Será submetida à livre distribuição, primeira hipótese, eu li errado aqui, ou se o réu for citado por meio de carta precatória juntada aos autos desta carta. Então, foi citado por carta precatória, está na 27ª, eu mando minha contestação para a 27ª. Foi citado pelo correio, aí eu submeto minha contestação à livre distribuição e vai cair numa das varas daqui. Essa vara daqui vai ter que comunicar eletronicamente o juiz de São Paulo de que a contestação foi apresentada aqui e que o processo está indo lá para São Paulo. Aí o juiz de São Paulo, caso ele reconheça a competência do foro indicado pelo réu, ou seja, Recife, o juízo para o qual foi distribuída a contestação à carta será considerado prevento, certo? Lembrando que nesses casos de alegada incompetência vai ficar suspensa a audiência de conciliação e mediação que tiver sido marcada lá em São Paulo e decidida a competência, o juiz competente designará, se for o caso, uma nova audiência, ok? Bom, artigo 341 cai muito. Desses artigos que a gente viu, os que mais caem, o 335, por causa do prazo, o 337 por conta dos parágrafos e das hipóteses que devem ou não devem ser alegados como preliminar. O 338, parágrafo único, que é o lance dos honorários, isso pode ser cobrado menor de 3 a 5%. O 341 demais, porque o réu na contestação ele tem que impugnar os fatos de forma específica, rebater fato a fato. Está aqui, ó. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial, presumindo-se verdadeiras as alegações, as verdadeiras as não impugnadas, salvo se. Aí ele desenvolve. Veja que ele diz que nas hipóteses em que, mesmo que ele faça uma impugnação genérica, não será considerada presunção de veracidade se não for admissível a seu respeito confissão, a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei exija e estiver em contradições com a defesa. Então, são hipóteses em que o cara fez a contestação geral, impugnação geral dos fatos, é tudo mentira. Não pode, né? Você tem que impugnar fato a fato. Mas se ele fizer uma negativa geral, tem casos em que essa negativa geral não gera presunção de veracidade. Aí você tem que decorar esses 3 incisos. O parágrafo único cai mais, porque é uma hipótese em que algumas pessoas podem fazer a negativa geral sem sofrer a confissão. Isso cai muito, todas as bancas. Quem são essas pessoas que podem fazer a negativa geral sem sofrer a confissão? São 3. Ministério Público, Defensoria Pública e o curador especial. O defensor público, por conta do volume de trabalho dele, imagina ele fazer uma impugnação específica de cada contestação se ele atende 40 pessoas por dia. O curador especial ele é nomeado quando o réu é revel, então ele não tem nem contato com o cliente para saber qual é a versão dos fatos sob a ótica do cliente que ele representa. E a outra hipótese é o advogado dativo, que é aquele cara que cai de paraquedas na audiência. Então, nesses casos, o parágrafo único do artigo 341 diz: o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Se ligue nisso. Podem fazer a contestação por negativa geral defensor público, advogado dativo e curador especial. Há precedente para fazenda pública, mas aí já seria parte jurisprudencial, que não é a cara do IBFC em prova de tribunais. Artigo 342 são exceções ao princípio da eventualidade e também são cobrados com frequência, portanto tem que memorizar. Lembrando, gente, que esse assunto aqui é top 3, tá? E no caso de vocês é top 2,
Porque você viu lá na resolução de questões objetivas que o primeiro assunto mais cobrado é litisconsórcio e intervenção de terceiros, que não está no cargo de analista e oficial. Acho que está no de técnico. Se tiver no de técnico, já sabe que vai ter uma questão na sua prova de técnico sobre litisconsórcio e intervenção de terceiro. Porque é o assunto mais cobrado do IBFC. O segundo é competência interna, eu não lembro. E o terceiro é resposta do réu. Então, esse assunto aqui é o terceiro assunto mais cobrado. É o terceiro ou o segundo, nem me lembro, mas acho que é o segundo assunto mais cobrado. Agora estou na dúvida se é o terceiro ou é o segundo assunto mais cobrado. Então, veja, isso aqui você tem que decorar, como eu gosto de dizer, tatuar na retina, para que toda vez que você olhe para o fundo branco, repasse isso aqui. Artigo 341, você tem que decorar, na verdade, do 335 ao 343, que pega a reconvenção também. Ok? Então, memorizar aquelas princípio da eventualidade. Todas as respostas do réu devem vir na contestação. Mas eu admito que ele fale sobre algumas coisas mesmo após a contestação. Quais são essas coisas que eu admito? São essas três aqui, ó. Relativas a direito ou a fato superveniente, aí é óbvio, né? Se ainda não existia esse fato, esse direito, como é que eu vou antever? Não tem uma bola de cristal. 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. A grande maioria das preliminares o juiz pode averiguar de ofício. Ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Decore o 342, que são exceções ao princípio da eventualidade.